Há muitos anos, na véspera de Natal, um parente meu perdeu um filho de 5 anos que teve pneumonia. A família reuniu-se ao redor do caixão para uma oração familiar. Um pequeno cobertor feito pela mãe cobria os pés do menino. Quando estavam prontos para fechar o caixão, minha mãe deu um passo adiante, colocou os braços ao redor daquela mãe e ajudou-a a desdobrar o cobertor para cobrir o menino. A última visão que os meninos tiveram do seu filho foi dele dormindo, envolto em um cobertor. Foi um momento de muita ternura. É isso que as avós fazem. Voltamos então a Brigham City para o funeral do pai da minha mãe, William W. Smith. Um rapaz que conheci como aluno do seminário estava ao lado do caixão, muito emocionado. Eu não sabia que ele conhecia o meu sogro. Ele disse, eu trabalhei para ele na fazenda no verão. O irmão Smith conversou comigo sobre servir uma missão. Minha família não podia me sustentar como missionário. O irmão Smith disse-me para orar a respeito, dizendo, se você decidir a servir uma missão de tempo integral, eu pagarei a missão. E ele fez. Nem minha esposa, nem a mãe dela sabiam disso. Foi uma dessas coisas que os avós fazem. Temos 10 filhos. Num domingo agitado, quando meus filhos eram jovens, minha mulher estava na reunião sacramental sentado com todos. Como de costume, eu estava viajando no domingo. E nossos filhos enchiam quase o banco todo daquela capela. A irmã Walker, uma adorável vovó de cabelos grisalhos, que criou quase 12 filhos, levantou-se do seu banco e foi sentar-se com os nossos filhos que eram inquietos. Depois da reunião, minha mulher foi agradecer a sua ajuda. A irmã Walker disse, você estava com suas mãos ocupadas, não é? E minha mulher, sim. A irmã Walker então deu-lhe uma palmadinha na mão e dizendo, suas mãos estão ocupadas agora, mas seu coração estará radiante no futuro. Que profética foram essas palavras? É isso que as avós fazem. Presidimos uma missão na Nova Inglaterra. Um de nossos missionários casou-se e teve 5 filhos. Ele saiu para comprar um carro maior para a família e nunca mais voltou. Seu corpo foi encontrado mais tarde sobre o viaduto e o seu carro havia sido roubado. Liguei para o presidente da estaca para oferecer ajuda. Ele já tinha recebido. O avô disse, sabemos qual é o nosso dever. Não precisamos de nenhuma ajuda da igreja. Sabemos qual é a nossa obrigação. É isso que os avós fazem. Desejo falar hoje sobre os avós e para eles, os avós e as avós, e também para os membros idosos da igreja que não têm filhos, mas que desempenham o papel de avós. As Escrituras declaram, com os idosos está a sabedoria e a longevidade, o entendimento. Certa vez, numa reunião da estaca, observei um número incomum de membros idosos. A maior parte eram viúvas. Mencionei ao presidente da estaca como elas eram impressionantes. O presidente respondeu, sim, mas elas não são ativas na igreja, querendo dizer que não serviam como líderes ou professoras. Referiu-se a elas como se fosse um fardo para ele. Repeti suas palavras. Não são ativas? Então perguntei, mas são ativas no Evangelho, não? Ele não entendeu bem a diferença do princípio. Como muitos de nós, ele estava tão concentrado no que as pessoas fazem, que deixou de notar o que elas são, uma inestimável fonte de experiência, sabedoria e inspiração. Enfrentamos um desafio imenso. A população do mundo está diminuindo. O índice de natalidade na maioria dos países está caindo e a expectativa da vida aumentando. As pessoas são
as famílias são menores e bem limitadas. Em alguns países, dentro de poucos anos, haverá mais avós que crianças. O envelhecimento da população tem consequências amplas pelo ponto de vista econômico, social e espiritual e afetará o crescimento da igreja. Precisamos ensinar nossos jovens a se chegarem mais aos seus avós. A primeira presidência instruiu recentemente as jovens que chegam à idade adulta a unirem-se com suas mães e avós na sociedade de socorro. Algumas jovens se afastam, preferem ficar com as da sua própria idade. Moças, não sejam tolas a ponto de perder essa grande oportunidade de convívio com as irmãs mais velhas. Elas lhe trarão experiência e valor à sua vida, e muito mais atividades que vocês imaginam. E líderes, ensinem as moças a se achegarem às suas mães e avós, e as mulheres mais velhas da sociedade de socorro. Deste modo, eles terão um convívio semelhante ao que os rapazes têm nos quóruns do sacerdócio. Toda a atenção dada aos jovens estará incompleta se não lhe ensinarmos o verdadeiro propósito da restauração. As chaves do sacerdócio foram restauradas e a autoridade do selamento revelada. E o templo construído para unir todas as gerações. Desde os tempos antigos, todas as revelações tecem este fio dourado: converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Bispo, percebe que alguns dos problemas com os quais você se preocupa a respeito dos jovens e outras pessoas poderiam ser resolvidos se eles ficassem junto de seus pais, mães, avós e pessoas mais velhas? Se você está sobrecarregado com essa tarefa e há irmãs idosas que podem influenciar jovens a desempenhar o papel de uma avó para elas, e os avós mais velhos para os rapazes, as pessoas idosas têm uma estabilidade e serenidade que vem com a experiência da vida e aprendem a usar isso. O profeta Joseph Smith disse: a maneira de resolver algum assunto importante é procurar os homens e também as mulheres sábios de experiência e idade para ajudar nos conselhos em tempos difíceis. Procuramos reunir os jovens, mas deixamos de unir as gerações. Há muita coisa que membros idosos podem fazer. Se vocês consideram membros idosos inativos na igreja, perguntem para vocês, eles são ativos no Evangelho? Não subestimem a grande força alentadora das orações dos pais e avós. Lembrem-se que a oração feita por um justo, homem ou mulher, pode muito. Alma, o filho, um rebelde, foi advertido por um anjo que lhe disse: eis que o Senhor ouviu as orações do teu povo e também as orações do teu servo Alma, que é o teu pai, porque ele tem orado com muita fé a teu respeito, para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Portanto, vim com o propósito de convencer-te do poder e autoridade de Deus, para que as orações dos seus servos possam ser respondidas de acordo com a sua fé. Minha mulher e eu vimos nossos avós, depois nossos pais partirem desta vida. Algumas experiências, a princípio, eram um fardo ou um problema. Foram mais tarde reclassificadas como bênçãos. O pai da minha esposa faleceu em nossa casa. Ele precisava de cuidados constantes. As enfermeiras ensinaram nossos filhos como cuidar do vovô que estava acamado. O que eles aprenderam foi de grande valor para eles e também para nós. Quão gratos somos pela oportunidade que tivemos. Fomos 1000 vezes recompensados pela influência que ele exerceu sobre nossos filhos. Foi uma grande experiência na vida de nossos filhos, a mesma que eu aprendi em minha infância quando o vovô Packer morreu em minha casa. Valorizem os idosos pelo que são e não pelo que podem fazer. Vocês já perguntaram por que o Senhor organizou a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, de modo que a liderança mais alta da igreja será sempre formada por homens idosos? Esse padrão valoriza a sabedoria e a experiência mais do que a juventude e o vigor físico.
A média da idade da primeira presidência dos 12 atualmente é 77 anos de idade. Não somos muito ágeis. Já passamos dessa forma. Não obstante, o Senhor ordenou que assim fosse. Há uma ou duas conferências atrás, o irmão Worthling disse que iria desafiar os membros para uma corrida do Quórum dos 12. Pensei em aceitar. Depois pensei que seria mais seguro competir quando Elder Haight, que tem 96 anos de idade. Pensando melhor, o irmão David poderia fazer-me tropeçar com sua bengala e eu perderia a corrida. Por isso eu desisti. Quando a primeira presidência e os 12 se reúnem, temos ao todo 1.161 anos de vida, com uma variedade surpreendente de experiências. E temos 430 anos acumulados como autoridades gerais da Igreja. Em quase todos os assuntos que abordamos, um de nós sempre esteve lá, ou participou, inclusive ações militares. Vivemos em tempos conturbados. Durante o tempo de vida de nossos jovens, os problemas não irão diminuir, mas aumentarão. Os idosos podem garantir que as coisas podem ser suportadas. Nossos filhos casaram-se e saíram de casa para viver sua vida. Uma família partiu em seu carro, velho, com seus filhos pequenos. Minha mulher estava chorando. Consolei-a dizendo, a igreja estará lá onde eles estão indo. Haverá lá uma avó para responder às dúvidas que eles tiverem sobre cozinha ou sobre como cuidar de crianças, e um avô para ensinar as coisas práticas. Podemos encontrar uma avó adotada na Sociedade de Socorro e um avô nos coros do sacerdócio. Mas nem todos eles estão na igreja. Um filho comprou uma pequena casa num estado distante. E ele mostrou-me os tijolos de um canto do alicerce que estavam desgastados. E perguntou o que devo fazer. Eu não sabia. Mas eu perguntei a ele, existe algum casal idoso que mora próximo a você? E ele disse, sim. Do outro lado da rua, ele disse, umas casas para baixo há um casal de aposentados. Por que você não pergunta para ele para olhar nesse problema? Talvez ele conheça o clima, ele pode te ajudar. E isso foi feito. E ele foi até esse idoso e recebeu os conselhos que ele buscava. E é por isso que os avós adotados podem fazer. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O apóstolo Paulo ensinou que as mulheres idosas precisam ensinar as jovens. Os velhos precisam exortar os jovens, em tudo dando exemplo de boas obras. Somos velhos agora, e no devido tempo seremos chamados a passar ao outro lado do véu. E não recusaremos a fazer. Tentaremos ensinar as coisas práticas que aprendemos ao longo dos anos para aqueles que são mais jovens, nossa família e outras pessoas. Não podemos fazer o que costumávamos, mas podemos nos tornar mais e melhor do que jamais fomos. As lições da vida, algumas delas dolorosas, nos qualificam para aconselhar, corrigir e até mesmo ensinar os nossos jovens. Em seus anos dourados, há tanto o que fazer e tanto o que ser. Não se aposentem da vida. Para alguns, isso seria inútil e até egoísta da sua parte fazer estas coisas. Pode ser que já tenham servido em uma missão e sido desobrigados, achando que já cumpriram todo o seu trabalho na igreja. Mas nunca serão desobrigados de serem ativos no Evangelho. Se tendes o desejo de servir a Deus, o Senhor disse, sois chamados ao trabalho. Pode ser que quando estiverem velhos e enfraquecidos, aprendam, por fim, que a maior missão de todas é fortalecer a própria família e a família dos outros, a fim de selar gerações. Estou ensinando esse princípio verdadeiro. Estou ensinando a doutrina de que o princípio concorda exatamente com a doutrina que vos é ordenada na revelação. No hino Que Firme Alicerce, publicado em 1835, no primeiro inário da Igreja, encontramos essas palavras.
Passando-se os anos, vós santos provareis o amor soberano do grande Rei dos Reis. E quando, enfim, esta vida findar, bem junto a Cristo, ireis habitar. Mantenha o fogo de seu testemunho do Evangelho restaurado e de nosso Redentor brilhando tão forte que nossos filhos possam aquecer as suas próprias mãos junto ao fogo de sua fé. É isso que os avós e avós devem fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.